Eu estou te explicando um negócio. Se você pegar uma obra como a do Eric Froehlich, você leu tudo que ele escreveu, então você tem ideia, vamos dizer, da ordem. Por menos que a obra seja planejada com começo, meio e fim, por mais que a forma literária tenha obedecido antes a contingência, acaso, ela tem uma estrutura interna. Não uma estrutura literária, mas uma estrutura, vamos dizer, cognitiva. Então dá para você perguntar qual é o fundamento e quais são as coisas que ele está fundamentando. O fundamento e o fundamentado. Tá certo? Cadê o ponto de amarração? Qual é o ponto de unidade? Então, no caso do Wegelin, você sabe que o fundamento do que ele está falando é uma coisa que chama experiência do fundamento. O fundamento da ordem. É isso. E que ele descreve diferentes experiências desse fundamento que houve no decorrer do tempo. Então, nós sabemos que essas experiências existem. E que é ali que você vai ter que buscar a explicação de tudo. O fundamento, por sua vez, vamos ver, ele é misterioso. Ele é um mistério. Então, o fundamento, tudo é um mistério, mas esse mistério aparece como um dado de experiência. Tá certo? E, ao mesmo tempo, não é um mistério tenebroso, não é um mistério opaco. Por quê? Porque ele ilumina as partes da realidade que você está vendo. Então, a experiência do fundamento, né? Embora o fundamento em si não seja conhecido, a experiência do fundamento ilumina a experiência do restante da realidade. Então, isso aí é o miolo, a chave da obra do Wegelin. Se você fizer a mesma pergunta com relação ao René Guénon, onde está a chave? Né? Então, por um lado, você tem os princípios metafísicos que ele coloca. Por exemplo, na metafísica oriental, no simbolismo da cruz, né? No homem sobrevivendo no Vedanta, etc, etc. Tá certo? Mas, note bem, existe um segundo fundamento, que é o que chama tradição. Porque você poderia oferecer esse mesmo fundamento metafísico como se fosse obra de um só indivíduo, um filósofo. Ele inventou essa doutrina metafísica, ele criou, e ele acredita que ela tem validade absoluta, ele pode dar uma prova cabal dela e todo mundo tem que ouvir aqui e tem que calar a boca. Né? Então, se eu quero perguntar de onde ele tirou essa doutrina metafísica, então ele diz que tirou de algum lugar, então ela não é o fundamento. Existe por trás disso um negócio que ele chama de tradição. E essa palavra tradição, onde tem vários sentidos diferentes da palavra tradição, que sentido que se superpõe. O primeiro é aquilo que é universalmente válido em todas as épocas e lugares, aquilo que transcende a história, pelo seu conteúdo. Mas, por outro lado, a tradição, como a própria palavra diz, é aquilo que foi transmitido. Foi trazido. Foi trazido como? Foi trazido através das iniciações. As iniciações, por sua vez, são, vamos dizer, como a sucessão apostólica. Um deu iniciação para o outro, que deu 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 para o outro, formando uma linha ininterrupta. Porque ele se interrompeu, acabou a tradição. Então, isso quer dizer que o fundamento de tudo aquilo que o Guénon está dizendo, no fundo, é um fundamento histórico. Porque é a continuidade de uma tradição historicamente existente. Se bem que ele admite que uma organização tradicional, como ele chama, pode ter membros não humanos. Certo? E você pode, eventualmente, em situações específicas, uma tradição que foi perdida pode ser reconquistada através do encontro com esses membros não humanos.
Mas, de qualquer modo, há uma continuidade temporal. Isso é uma situação excepcional. O certo é a tradição ininterrupta, como tem nas taricas. Nas taricas, atrás da porta, tem uma árvore genealógica que diz: esse sheik recebeu a iniciação daquele outro sheik, recebeu daquele outro sheik, recebeu daquele outro sheik, blá, 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 remonta até Maomé. Então, a origem desse caso seria Maomé, uma revelação. Certo? Porém, Maomé também está filiado a uma tradição anterior, que é do tronco abraâmico. Então aí também seria uma linhagem iniciática, e por trás da qual teria outra linhagem iniciática, e outro, até remontando até Adão. Então, toda a perspectiva do Guénon depende de uma continuidade iniciática que vem desde o começo dos tempos, através desses templos secretos que garantem, que são, vamos dizer, os centros da tradição no mundo. Como, por exemplo, aquele descrito pelo Ferdinand Ossendowski no livro Bestas, Homens e Deuses. O templo secreto lá no Tibete. Né? Ele não admite uma intervenção divina no meio da história? Divino, para ele, não quer dizer nada. A palavra divino não quer dizer nada. Deus, para ele, é apenas a forma exterior e personalizada, secundária, portanto, do supra-ser. Você está entendendo? O que nós devemos responder? Que essa doutrina está 100% errada. Que ela é intrinsecamente absurda. Que ela é impossível. Então, por exemplo, um dos resultados da aplicação desse método guénoniano é a introdução geral do estudo das doutrinas hindus, no qual ele diz que as várias escolas, aqueles fenômenos que as histórias do filho apresentam como se fosse uma multiplicidade de escolas, o Sankhya, o Vaisheshika, etc., não são escolas, são aspectos diferentes da mesma doutrina, formando uma unidade. Tá certo? Então, nós podemos perguntar, o que ele quer dizer com esta unidade? Ele quer dizer que historicamente houve essa unidade e que ela se perdeu ao longo dos tempos, os historiadores já não percebem mais? Ele quer dizer que existe uma unidade transcendente, uma unidade ideal, que ele capta ex post facto, como Mário Ferreira, por exemplo, capta a unidade do princípio da matéria megista, ensinamento supremo. Ele diz: eu, Mário Ferreira dos Santos, lendo as obras dos vários filósofos, eu abstraio os princípios que estão no fundo de todas elas e os articulo numa doutrina comum. Então, essa matéria, ela existe, vamos dizer, apenas como uma possibilidade de conhecimento. Tá entendendo? O Mário jamais afirmou a continuidade histórica disso aí. Tá certo? Ele diz ao contrário que é ele que está, pela primeira vez, abstraindo esse princípio e construindo, como diz, a metalinguagem das metalinguagens. Né? Mas o Guénon não diz isso. Ele não diz se essa unidade é histórica, se é uma unidade transcendente que ele está captando, você está entendendo? Ou se é uma unidade que existe no nível esotérico, oculto, mais ou menos secreto, e que popularmente aparece como se fosse escolas diferentes. Ele não esclarece nada disso. Então nós não sabemos qual é o fundamento dessa unidade que ele está dizendo. Assim como não sabemos o fundamento da unidade de nada que ele está dizendo. Por quê? Se, por um lado, ele impugna uma série de tradições, quer dizer, que não são mais tradições, porque perderam o fio da meada, perderam o contato com o centro. O que ele quer dizer com perder o contato com o centro? Perderam a noção das verdades metafísicas? Não. Perderam o fio da meada das iniciações. Quer dizer, não recebe mais aquela mensagem iniciática como ele, por exemplo, recebia do seu jeito. Então é uma ruptura de tipo histórico. Então, quando ele diz, por exemplo, que o cristianismo moderno perdeu, né, o seu fundo iniciático, quer dizer, não houve mais a transmissão. Eles perderam o contato com suas fontes orientais. As fontes orientais que, por sua vez, tinham uma continuidade histórica perfeita nas tarifas.
Então, o que ele está dizendo é que a suprema autoridade, no fim, é uma autoridade de tipo histórico, é uma continuidade geracional, como a sucessão apostólica. Você está entendendo? Mas a iniciação não é simplesmente algo que te capacita a entender o que ele está falando? Ou seja, se você entendeu é porque de alguma forma... Não. O que você entender é entendimento teórico. Ele diz, você entender o que eu estou dizendo, só prova que você está capacitado para receber uma iniciação. Quando você receber a iniciação, isso que você entendeu teoricamente será incorporado no seu ser e você será isto. Até o ponto que você vira o Brahma, acima do qual não há mais nada a compreender. E daí você pode dizer, eu sou o Brahma. Você está vendo? Então isso quer dizer que a unidade do que o Guénon está explicando não existe no nível teorético. Só existe no nível do que ele chama realização metafísica. Isso quer dizer, somente a realização metafísica dará a verdadeira chave do que ele está dizendo. E essa iniciação metafísica depende do quê? Da sua filiação a uma organização iniciática historicamente existente e contínua. Está compreendendo? Isso, meu filho, reduz a nada a ação do Espírito Santo no mundo. O Espírito Santo está administrativamente submetido a essas organizações. Não é como na Igreja Católica, ou na sucessão apostólica, onde a sucessão apostólica está submetida ao Espírito Santo. E o Espírito Santo pode agir aonde ele quiser, passar por cima da sucessão apostólica quantas vezes ele quiser. E, aliás, acontece isso o tempo todo. Tanto acontece, vamos dizer, que a Igreja reconhece a existência de manifestações do Cristo em qualquer outra tradição. O próprio Guénon pega algumas, na medida que ele pega, vamos dizer, os análogos do Logos que tem no budismo, no islamismo, etc. E diz que tudo isso é o Cristo. É mesmo. Quer dizer, a sucessão apostólica é só para dar... é uma coisa que Deus deu a estas pessoas. Elas não são donas daquilo. Você está entendendo? Então, se Deus quiser agir por fora da sucessão apostólica, ele age. E essa possibilidade não existe no guenonismo. Impossível. Não há um Deus para fazer isso. Só existe a tradição. Por exemplo, quando Deus fez o milagre de Fátima, ele teve que pedir autorização para o Papa? O bispo da diocese. O bispo da diocese? Não, ele passou por cima. E todos nós sabemos que isto é o essencial. Quer dizer, que a atuação direta do Cristo e do Espírito Santo são a essência da religião. E que a sucessão apostólica é só para garantir uma continuidade histórica. E que a continuidade histórica não é o essencial. Ela não é a suprema autoridade. Você está entendendo? Se a hierarquia inteira falasse que é A, e chega Nossa Senhora fala é B, vale Nossa Senhora, pô. Você está entendendo? Vamos dizer, o conflito que existe na igreja, permanente, vamos dizer, entre os santos e a hierarquia. Um monte de santos teve problema com a hierarquia. Isso mostra, vamos dizer, que a hierarquia não tem um monopólio. Ela tem autoridade, mas ela não tem um monopólio. Jesus Cristo e o Espírito Santo estão agindo o tempo todo por fora. Passando a perna neles, está entendendo? Agora, e na tradição? Na tradição, se você recebeu algo por fora, você é um afrade. Afrade quer dizer que você é um isolado. E você reconhece que existe esse fenômeno. Quer dizer que, por exemplo, você recebeu uma iniciação na linha de Elias. Então você não tem uma organização histórica, mas tem uma linhagem espiritual que pegou você. Se você é um afrade, você tem o direito ao conhecimento espiritual, mas você não tem o direito de repassar aquela iniciação. Então você é um inferior. Você é um marginal. Está compreendendo? Então, quer dizer, no fundo,
porque ele está absolutizando a autoridade de uma filiação histórica. Ora, ao mesmo tempo, nós vemos que a unidade profunda do que ele está dizendo não pode ser expressa no nível da teoria. Exige a realização metafísica. Então, toda a obra do Guénon é como se fosse uma fachada teorética de uma outra realidade, que é a realização metafísica, que só pode ser obtida dentro das tradições historicamente contínuas. Então, isso quer dizer que não existe um fundamento teorético último. Está compreendendo? Existe um fundamento teórico da doutrina metafísica considerada apenas como doutrina. Mas ele diz, isso é apenas conhecimento teórico, isso é apenas a casca. Por dentro é a realização metafísica, a qual só pode ser obtida nas tradições historicamente existentes. Então isso significa que um mero dado histórico, que são essas tradições, se superpõe à autoridade do próprio Espírito Santo. Elas detêm o monopólio do Espírito Santo. Isso é o que o Cristo chamava as tradições humanas. Então essa obra está 100% errada, embora tenha muitas coisas certas dentro dela. A gente precisa aceitar essa mesma premissa de que existe uma distinção entre conhecimento teórico e realização? Claro, não, isso existe mesmo. Essa diferença existe mesmo, certo? Porém, o que ele quer dizer é que essa diferença, o que ele diz é que essa diferença é transposta mediante um rito de iniciação. Mediante um rito de iniciação, você passa para um outro estado. Então, olha, eu não nego que isso possa ser feito mediante um rito de iniciação, mas eu considero, exatamente o contrário, eu não considero que isso é uma exceção. Normalmente isso acontece por iniciativa do Espírito Santo, que só quando quer. Só Deus pode fazer isso. E de vez em quando ele permite que alguma iniciação tenha esse efeito. Mas o que não está invertendo. Se for o Espírito Santo que fez, sozinho, sem a iniciação, então você é um afrado. Você é um afrado, você tem conhecimento, mas não tem autoridade. Você está entendendo? Então, isso significa o seguinte. Esta obra do Guénon contém um abacaxi monstruoso dentro dela. Um problema quase insolúvel. E, vamos dizer, o centro dela, vamos dizer, a chave de abóbada dela é um buraco negro, é um enigma. Você vai ter que entrar na organização iniciática, jurar fidelidade e obediência absoluta a um sheik, faça ele o que fizer. Você entendeu? Não há nenhum controle externo do sheik, a autoridade do sheik é absoluta. E só essas organizações é que têm, vamos dizer, o poder de transmitir, vamos dizer, a essência da doutrina metafísica, isto é, a realização metafísica. Isto é uma impossibilidade por si. Porque você está condicionando o eterno à história. Você está condicionando o divino à história. Ele que onde mostra tanto desprezo pela história, no fim, eu digo, a chave da obra dele é a história. Nas tais das organizações. Se bem que ele disse, uma organização iniciática é o conjunto dos seus membros, humanos e não humanos, vivos e mortos. Eu digo, bom, mas e se você... Dizer isso não resolve nada, porque se você recebeu a iniciação sem você ter um sheik, um mestre vivo, humano vivo, então você é um afrado, porque você recebeu a iniciação de Elias. Está entendendo? Então, você é um membro da tradição, mas você é um membro menor, porque você não tem a continuidade. Você só pode passar aquela iniciação se o teu sheik te autorizar. Como, aliás, o próprio Guénon diz, eu não posso passar a iniciação, eu não tenho autorização para isso. Eu posso te mandar para a minha tarica e daí você falar com o chefe.
Então, aquilo ali tem é uma obra que tem uma montanha de experimentos espirituais valiosíssimos, tá certo? Atados por um absurdo central. É o segredo iniciático e fica na mão do sheik. E ele quer dizer também, vamos dizer, que por trás do cristianismo existe isso. Existe um esoterismo cristão, não no sentido de que essa dualidade exotérica e esotérica seja apenas uma diferença de níveis de compreensão da coisa, mas existe uma diferença organizacional, segundo ele. Então, quer dizer, existe o esoterismo cristão, ele é feito por outras pessoas que não coincidem com a Associação Apostólica, com outros ritos que não coincidem com os ritos da igreja. Mas isso contraria a letra do Evangelho, porque Cristo diz: eu não ensinei nada em segredo, além do que eu estou ensinando aqui para vocês na praça pública. Então, ou acreditamos no Guénon, ou acreditamos em Jesus Cristo. Então, por isso o Guénon não sabe quem é Jesus Cristo. Ele nunca soube. Ele sabe o que é, vamos dizer, o Jesus Cristo como função, vamos dizer, espiritual. Corresponde ao... Ele sabe que Jesus Cristo corresponde ao Logos. E o Logos tem equivalente em todas as tradições, etc, etc. Mas essa pessoa concreta, Jesus Cristo, esteve aqui numa certa época, e que foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu no terceiro dia. Eles não conhecem. E os princípios metafísicos explícitos na obra do Guénon não são suficientes para amarrar e segurar aquilo em pé? Não. Os princípios metafísicos seguram a doutrina metafísica, mas não a realização metafísica. Os princípios, assim dizer, eles são autossuficientes, mas eles são uma parte da obra do Guénon. Se você pegar, por exemplo, o que está ali no... São já as doutrinas hindus, a metafísica oriental, o simbolismo da cruz, os estados múltiplos do ser, o homem seu limite de vontade, falar que eu conheço um corpo de doutrina metafísica. Isso é um pedaço. Outro pedaço é a noção do simbolismo. O simbolismo como método pelo qual você chega a essa doutrina metafísica. Esse pedaço também é brilhante. Só que tudo isso é só teoria. Se você entendeu tudo isso, significa que você está apto a receber a iniciação, a meditação, a qual te dará a realização metafísica, a qual você se transformará no que você sabe. Então você deixará de ser humano, você se torna sobre-humano. Mas se essa ideia de realização nos termos dele é absurda, a ideia da realização não é. Não é absurda. Porque Deus faz o que quiser. Se ele quiser te colocar no estado angélico aqui mesmo, ele coloca. Certo, mas o Guénon está dizendo que as organizações iniciáticas fazem isso. E as organizações iniciáticas não são conceitos abstratos, são coisas historicamente existentes. É o mestre maçom aqui que recebeu a iniciação do outro mestre maçom, é o sheik aqui que recebeu a iniciação do outro sheik, e assim por diante. E quando perde, quando não tem continuidade histórica, quando rompe a continuidade histórica, ele diz: essa iniciação acabou, essa tradição acabou, a tradição está morta. Precisa restaurar a conexão dela com o centro. O que tem que ser feito, vamos dizer, através de algum intermediário humano, como ele, por exemplo. Ele então vai: aqui eu vou restaurar as ligações da Igreja Católica com o centro. O que é o centro? A tarifa dele, pô. Então, você acha que isso é coisa para o sujeito ler quando ele não sabe nada? Não, porque tão logo o sujeito começa a ler, isso aí, ele se sente ligado, pelo menos, idealmente, a essa tradição. Não no sentido de só teorético, de que ele apreendeu, vamos dizer, aquelas verdades permanentes. Vamos dizer, os escolásticos, aquilo que todo mundo, em toda parte, sempre acreditou. Não é isso.
Você está vinculado a uma tradição. Vinculado idealmente. Você vinculou idealmente, agora você tem que vincular realmente. Você tem que procurar um sheik, entrar numa tarifa, etc, etc, etc. Então, quer dizer, a continuidade histórica se torna tudo. Ela se torna a única autoridade. Não existe uma ação autônoma do Espírito Santo. Está compreendendo? Quer dizer, o contrário do cristianismo. No cristianismo, a ação autônoma do Espírito Santo é tudo. Né? Agora, o Espírito Santo pode agir por iniciativa própria, ou pode agir por chamado de um representante da igreja, de alguém que tem a sucessão apostólica. Por quê? Porque Jesus prometeu: aquilo que unides na terra será unido no céu, e separado na terra será separado no céu. Ele deu essa autoridade para ele. Deu autoridade para chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, atende. Também não é obrigado a fazer isso, né? Mas em geral faz. Agora, na perspectiva guénoniana, não é isso. A ação autônoma do Espírito Santo só produz os afrades, que são os caras, os isolados. E o quente mesmo, quer dizer, o miolo da espiritualidade, são as organizações historicamente existentes, compostas de membros humanos e não humanos. Só, cara, eu acho mais barato falar direto com o Espírito Santo. Porque ele só quando ele quer, a autoridade dele é absoluta, ele está em toda parte. Né? E existe uma promessa formal do Cristo. Então você pode, eu acredito no que Cristo prometeu, eu acredito no Renegue, não. Agora você pode rejeitar então a premissa fundamental do guénonismo e ainda assim buscar na obra dele, aprender metafísica, simbologia, etc. Aí é a ironia do negócio, porque esta obra é a única fonte que tem. Por exemplo, a explicação do simbolismo não tem outra como Guénon. O mestre do simbolismo. A explicação da doutrina metafísica não, tem outras melhores. Na própria texto clássico hindus está explicado melhor do que no Guénon. Muito mais claro. Eu não aprendi as metafísicas do Guénon, aprendi com o Swami Dayananda Sarasvati. Ele meia hora de explicar muito melhor do que o Guénon. Então você vê que o Guénon tem razão quando ele diz que existem fontes orientais vivas presentes que podem se formar. Existe mesmo. Mas o próprio Swami Dayananda, embora ele pertença a uma sucessão, ele não diz que ele tem autoridade absoluta. Quando ele dizia, você quer estudar Vedanta, você estudou Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles nunca tiveram na academia védica, não falava sânscrito. Então o espírito só quando quer. Não se trata de uma linhagem histórica. Existe a linhagem histórica só para facilitar o negócio. Mas aquela linhagem histórica ela tem alguns privilégios. Tá certo? Mas, se o Espírito Santo quiser transformar, né, qualquer pessoa num mestre vedantino, transforma. Agora, na perspectiva do Guénon, não. Se não há legitimação por uma organização esotérica, não tem nada. Dessas, vamos dizer, então você vê que o fundo, né, o ponto da amarração do negócio, não é um mistério, é uma contradição, é um absurdo. Quer dizer, tem um edifício de racionalidade, de luminosidade, fundado não num mistério, mas num absurdo. Numa autocontradição, da qual saem muitas contradições na obra do Guénon. Não é contradição lógica, não é essa coisinha de aqui ele diz isso, mas lá ele diz aquilo, não é isso. Estou falando de contradição estrutural. Não é contradição de texto. Entendeu? São contradições de abordagem, onde você vê que ele, por exemplo, quando ele define os fenômenos de ordem mística como fenômenos de ordem sentimental, sabe disso, né? Ele diz que isso não faz parte do mundo esotérico, faz parte do mundo religioso, é apenas exotérico, né? E são fenômenos de ordem sentimental. Por tudo que é místico é assim. Lá para dentro ele está analisando a vida de São Bernardo de Clairvaux,
E São Bernardo ele foi como chefe da Ordem Templária, portanto, um guru esotérico, e ao mesmo tempo escreve a sua obra essencialmente mística. O que ele está falando? Está bêbado? Fumou ópio? Diz que fumava ópio. Talvez ele tenha fumado, não sei. Ou fraquejou a cabeça dele. Né? Então, esse negócio, o que esse cara quer dizer? O Guénon não é a bússola infalível. O do Guénon não é a bússola infalível. A bússola infalível é Nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém vai usurpar esse lugar dele. Entendeu? Pode ter templo escondido no Tibete, onde quiser. Né? Só tem templo lá porque Jesus Cristo deixou. Entendeu? Então, o que ele está fazendo, vamos dizer, uma inversão da coisa. Quer dizer, onde ele diz que o que interessa é a eternidade, a infinitude, a metafísica, mas está condicionando tudo isso a um negócio histórico. Pô. Eu acho que ele não percebia isso. Agora, isso não desmerece a obra dele. É uma coisa monumental, já aprendi demais com ela. Não digo que ele seja um cara maligno, não estou dizendo isso. Eu não sei julgar uma coisa dessa. Deus que tem que julgar isso, eu não sei. O caso do Guénon falou, felizmente eu não sou Deus. O que nós vamos fazer? Mandar o Guénon para o céu e para o inferno? Eu não sei. Para fazer um análogo entre o caso Guénon e o caso Hegel nesse sentido? Pode ser, mas no Hegel existe o elemento de charlatanismo. Tá. Mas, e depois, o Hegel está escrevendo coisas que ele não pensou, e o Guénon não estava transmitindo coisas que a sua tradição lhe passou. Então, você não pode exigir da obra do Guénon uma coerência desse tipo, porque não é obra de um pensador. Né? São como se fossem textos ditados, por um sheik, ou por vários sheiks, ou por várias fontes, e que ele está colocando ali. Então, aqui tudo é a fachada das iniciações. A chave está dentro da iniciação. E a iniciação, por sua vez, está condicionada a um elemento histórico que é a continuidade das iniciações de geração em geração. Então, está armado aí o rolo, você está entendendo? Eu sou capaz de entender, chegar até aí, estudar Guénon, chegamos aqui num enigma, numa coisa insolúvel. Né? Agora, se o sujeito está procurando na obra do Guénon o esclarecimento e a orientação, isso é precisamente o que você não vai encontrar ali. Exato. Você vai encontrar um monte de conhecimentos que eles serão úteis. Você está entendendo? Sempre úteis. A gente tem que sempre estar grato ao homem, não pode falar mal dele. Ou seja, apesar dele não querer ser isso, ele se torna menos perigoso e verdadeiramente valioso, justo se a gente o toma como um pensador entre outros. Não, tem que tomá-lo como aquilo que ele é. Ele é o emissário de uma tarefa. Não é um pensador. Não é um pensador como outros. Não é a ideia dele. Vamos dizer, a obra dele não tem unidade, porque não pode ter. A unidade, por dois motivos. Primeiro, que a unidade se assenta no absurdo. Segundo, que ela foi feita por meio de mensagens recebidas de um superior hierárquico, ou vários superiores hierárquicos, com o objetivo que só ele sabe. Então, se você sabe isso, você entendeu, óbvio que não, bom, tem uma obscuridade abissal embaixo, você entendeu? Que não é o fundamento, não é o mistério do fundamento, é outra coisa, está falando de um mistério histórico, humano, são sociedades secretas, né? Vamos ver que sociedades secretas que se ramificam, formam uma rede inabarcável. E é nesse meio que você vai entrar, e é ali que você espera obter a iluminação. Não tem iluminação. Entendeu? Não tem iluminação.
Do outro lado, é claro que nessas várias tradições iniciáticas esotéricas, você tem respingos do Espírito Santo que estão lá. Jesus Cristo passou por toda parte, ele não foi no inferno. Né? Então, ele tem ensinado alguma coisa para isso também. Então, isto é obra do Guénon. Então nós sabemos que nós não podemos esperar mais dela do que isso aí. Ela nos ensinou como é que saiu do metafísico hindu, né? Como é que é o método simbolismo, pelo qual você lê as obras de arte sacra, os rituais, etc., que não é um método perfeito, está cheio de buraco também, mas ainda é um método valioso. Uma crítica da modernidade. Uma crítica da modernidade brilhantíssima. E embaixo tem um buraco negro. Então, ela só pode dar isso, ela não vai dar mais nada. A não ser que você queira entrar no buraco negro. Entendeu? Eu, como sou sujeito afortunado, eu entrei e saí. Quer dizer, eu sou o próprio erro. Entendeu? Morri, fui lá, vi como é o negócio e voltei. Eu falei, ó, não vai lá não. Não é por aí. Essa entrada te ensinou muito sobre o fenômeno histórico dessas coisas, mas não te deu nada espiritual que você não conseguisse outros meios? Não, tirou. Tirou, mutilou, cansou, gastou energia. Me mostrou uma dimensão de mal, de malícia, de mentira que eu não imaginava que existisse. Conheci um bando de conspirador, filha da puta, mentiroso, falsário, tá entendendo? E conheci um meio onde todos se odeiam uns aos outros, todo mundo puxando tapete o tempo todo, coisa mais feia que eu já vi. Mas isso aí é o inferno. Não vi um pingo de caridade. Nada. Eu vou dizer, isto faz parte dos principais potestades. Eu cheguei perto do palácio do Satanás. E de longe fiquei com medo de sair correndo. Agora, se você fala essas coisas, o ódio que você desperta entre os guenonistas é uma coisa feia. Agora, eu falo que eu não vou sair combatendo isso. Eu digo, mas escuta, eu posso combater um pedacinho. Né? Eu não posso derrotar uma coisa dessa. Essa briga é de Jesus Cristo, é entre Jesus Cristo e o Satanás, não é eu e o Satanás. Tá vendo? Agora, teve muita gente que, do ponto de vista católico, tentou examinar o Guénon, discutir o Guénon, eles não chegam a pegar, eles são injustos, como o cardeal Daniel Lupo. Eu não falo muito injustos, argumentos que não se aplicam. Porque o Guénon, não, vamos dizer, ele não pode ser combatido, ele tem que ser absorvido como tal. E posto dentro de uma estrutura maior. Só isso que pode fazer. O Borella que fez, né? O Borella acredita piamente no Guénon. Ele não sabe se é. Ele quer conciliar o Guénon com o cristianismo. Eu não falei conciliar. Eu disse absorver e transcender. Isso só o Cristo pode fazer. Eu não posso fazer. Jesus Cristo sabe como fazer, eu não sei. Eu percebi que esse é um problema maior que eu. Mas, olha, nesse trajeto para conhecer essas coisas, isso eu saí disso assim, sabe?
sabe, todo arranhado, cheio de cicatriz, tudo fodido, né? É assim. Agora, eu não tenho raiva de ninguém, porque fui eu que fui buscar. Ninguém me chamou para ir lá, eu fui filho porque aquilo, como diz o Jânio Carter. Você vê, a filosofia, como ela é a técnica da inteligibilidade mesmo. Então, é absolutamente essencial que, no conjunto dos escritos e das palavras, né, não precisa ser escrito, a palavra realizada no filósofo, vamos dizer, o fundamento da inteligibilidade daquilo tudo esteja ali mesmo, esteja exposto ali. Senão a coisa não pode ser discutida, porque ela não tem sentido em si mesma. São apenas, vamos dizer, fragmentos, como se fosse fragmentos de um pensamento pensado por um terceiro que você não sabe quem é. E isso, quando, em outros casos, acontece que não apenas o princípio de inteligibilidade não está lá, mas quando você vai procurar, quando você vai procurá-lo, você descobre que ele é um absurdo, uma falsidade, uma mentira. E não está declarado ali, mas está dado por pressuposto. Né? Bom, então, todo esse pessoal, todos os autores ditos marxistas, todos partem da veracidade do marxismo. Mas não dizem no que essa veracidade consiste. Porque a veracidade do marxismo não é auto-evidente de maneira alguma. E ela, por sua vez, se apoia naquela visão dialética do Hegel e se apoia em parte na ciência materialista e tem um monte de pressupostos. Para ela ser verdadeira, depende de que tudo isso seja verdadeiro. E o cara que ainda já parte do marxismo, eu digo, mas espera aí, mas no que consiste a veracidade do marxismo? Né? Em que ele fundamenta o que você está dizendo e no que ele próprio se fundamenta? Praticamente todos esses filósofos modernos mais populares, que tiveram mais influência, tipo Voltaire, Rousseau, praticamente, filosoficamente, a obra deles é ininteligível. Embora seja inteligível literariamente, você entende o que eles estão dizendo. Mas a inteligibilidade filosófica é outra coisa. Quer dizer, o princípio de inteligibilidade é ao mesmo tempo a chave da compreensão daquilo, é a justificação, é o fundamento e é o método. Tudo isso tem que estar dado lá. Então, tudo o que eu faço se baseia na ideia de que a realidade é inteligível e é inteligível como o contexto. Você tudo fala. E você sabe isso. E você percebe isso, como é que se diz, a partir do momento em que você aceita a realidade. Você aceita a nulidade do seu ego, da sua vida interior, até que você aceita absorver a realidade. Você admite que todas as estruturas do que você pensa que é o seu ego, a sua psique, então tudo isso veio de fora. E você é como se fosse um receptor, pode um receptor de rádio, no máximo. Então, quando você se abre para a experiência, esse é o fundamento da inteligibilidade de tudo que eu faço. Não é negócio de contemplação amorosa, beleza. Simplesmente deixa a realidade falar, sobretudo no campo da percepção sensível.
o sujeito que acredita, aliás, o sujeito que acredita em percepções sensíveis já está, como é que diz, reportando, porque a realidade que você recebe não é nem sensível nem insensível, é tudo isso ao mesmo tempo. É isso. Quer dizer, você aceitar a participação consciente no ser. Claro que você aceitou isso, o ser começa a falar com você. Ele se mostra. Então, o fato de você entender que o círculo de coisas que você está vendo agora não é toda a realidade. Você sabe que isso está assentado em outra realidade, que está assentado em outra, que está assentado em outra, que está assentado em outra. Você tem uma sucessão de fundamentos. E essa sucessão não tem fim. Então, em vez de você ter uma sucessão de enigmas, não, você tem uma sucessão de evidências. Se torna evidente, então você presta atenção. Mas, o mundo não é ininteligível, a realidade é transparente. E tudo depende da amplitude que você tenha para aceitar o máximo de informação ao mesmo tempo. E a transparência da realidade não é algo que precisa ser provado, é algo que você pega por experiência direta. Isso é por experiência. Por evidência. Você lembrar que você está sentado num chão. Esse chão, por sua vez, tem uma espessura. A espessura do planeta. Esse planeta está pendurado, por assim dizer. Ele não está solto. Então você vê que a simples experiência da realidade é uma experiência de fundamentação. Não tem coisa solta, gratuita, quer dizer, isolada, por assim dizer. Tudo tem uma infinidade de conexões. Ele sabe disso. Você não é capaz de descrever essas conexões uma por uma. E isso mesmo é a prova de que isso é uma percepção intuitiva e não uma construção. Ao contrário, é o isolamento que você faz, o processo abstrativo que é uma construção. Você que está concepcionando. A realidade não vem seccionada. Mas ela vem inteira. Você é o princípio da seleção. E a seleção é subjetiva. Mas se você mesmo fez a seleção, você tem que reconhecer que você fez. Se você cortou um pedaço, esse pedaço era um pedaço de alguma coisa. Essa coisa, outra coisa sempre esteve aí. Então, a ideia de você começar a perceber a presença. A famosa presença total, que fala o Rei Lavelle. A presença total, ela é um fundamento. Não precisa ser necessariamente o sentido de dar o Rei Lavelle. Só nesse sentido experimental que eu estou dando aqui. Mas, em outras palavras, então, o fundamento da tua filosofia é a unidade do real. É o óbvio. É a obviedade. É a presença. Esse é o fundamento. Tudo do resto. Isso está explicado, isso faz parte da minha filosofia e, ao mesmo tempo, é algo que a transcende, porque é algo para o qual ela aponta. Eu não posso abarcar, a filosofia não pode abarcar isso, porque a finalidade da filosofia é abrir para isso. Não é isso? Então, o fundamento é isso que eu chamo de um intuicionismo radical. Sabe? Nada disso precisa ser pensado. Tudo isso é recebido. Não é isso? Por exemplo, você sabe que você tem certas características internas e externas, e você sabe que não foi você que fez. Então você tem um fundamento em alguma coisa. Você não está solto no ar. Praticamente não foi nada você que fez. Tudo já está feito. Então eu acredito, vamos dizer, por exemplo, tem sentido você considerar as estruturas da percepção humana
como se fosse uma coisa separada da realidade. Aqui tem uma estrutura da percepção que é inteiramente descritível, e do outro lado você tem um imenso ponto de interrogação, né, que é o universo, o real, o desconhecido. As coisas simplesmente não são assim. Você conhece muito melhor o real do que você conhece a estrutura de percepção. A sua estrutura de percepção não é nada mais do que a estrutura do real que se imprimiu em você, né, de uma maneira localizada. Quer dizer, você é um pedacinho. E essa estrutura do todo se reflete num pedacinho de acordo com as possibilidades do pedacinho. Está entendendo? Então, o fundamento do conhecimento é a adequação desse pedacinho ao real. Essa adequação se faz pela abertura, pela confissão, pelo reconhecimento do espaço-tempo. E pela constatação também de que o que quer que tenha entrado no ser não pode ter voltado, e que o ser não é o nada. O que quer que entrou no ser por um fragmento de segundo não pode ter voltado por nada porque nunca esteve no nada. Então quer dizer que toda a realidade está presente. A realidade passada também. Ela é real. Nada disso precisa ser pensado, é apenas reconhecido. Você admite. Você se referiu... Sim. É assim, você vai reconhecendo. Né? Você se referiu ao intuicionismo radical, mas de acordo com a ideia do conhecimento por presença, isso sequer precisa ser intuído. Mesmo que não seja intuído, está presente porque ele é a base da sua intuição. Ele está contando com aquilo. Contando não por crença, isso não é uma crença que você tem. E não é uma crença inconsciente, é uma realidade que está aí presente. E dentro dessa realidade que você está pensando. Você está entendendo? Então a realidade não tem por que prestar satisfação ao seu pensamento, ao contrário. O pensamento só é válido a partir do momento em que ele reconhece a existência de toda a realidade, todo o ser, sobre todos os aspectos. E se a hora de você diz sim para tudo isso, aí seu pensamento vale alguma coisa. Porque senão ele é um falso isolamento da sua mente. Um isolamento criado por você. Está entendendo? E daí você vai cair em todo aquele idealismo filosófico, que é uma loucura. Né? Então, tudo que eu falo tem que, em última análise, poder ser remetido a essa coisa que é uma experiência básica. Também, você está entendendo? O Weber fala muito da, como é que se diz, o fundamento, né? O fundamento aparece, às vezes, um fundamento transcendente. O fundamento não é nem transcendente nem imanente. Transcendente e imanente só existe do seu ponto de vista. Se de novo está confundido, vamos dizer, a estrutura do seu pensamento pela realidade. Para que você possa distinguir a coisa transcendente e imanente, ela tem que estar presente. Tá? Então, em última análise, tudo se resolve no óbvio, você tá entendendo? Então, vamos dizer, o processo da filosofia é menos uma análise, uma busca de conhecimento do que uma autodisciplina de aceitar o real. É aceitar o real em aberto. Isso faz parte da característica dele. Se você é capaz de imaginar você aqui dentro de um espaço ilimitado, digamos infinito, não é muito certo ter infinito por causa desse espaço ilimitado, e você viver essa experiência, que é muito simples você ver no fim das contas. É só você, por exemplo, fechar os olhos e imaginar onde você está. Você está nesse quarto? Não. Esse quarto está na Terra. E a Terra? A Terra está no sistema solar. O sistema solar não está.
Você está abrindo, você está vendo tudo isso. Chega um ponto que a sua visão acabou. Não enxerga para lá. Né? E esse invisível que está lá, você sabe que ele está lá. Não é uma coisa que você pensou. Você não vai pensar isso. Você sempre soube que ele está lá. Você só pode pôr isso em dúvida mediante uma torção artificial, uma construção mental. Eu perguntei, para que fazer essa construção mental? Para que serve? Não é para nada. Não vai nada. Então, sabe aquela coisa de você fechar os olhos e ouvir todos os sons? Quando você não estava prestando atenção neles, ele já estava aí, você sabia perfeitamente que estava. É que você, o ser humano, por ele ter uma forma limitada no espaço, ele tem uma individualidade, ele é um princípio de seleção cognitiva para ele mesmo. Está entendendo? Eu seleciono da realidade o aspecto que me interessa nesse ou naquele momento, conforme o que eu quero. Mas eu só posso operar esta seleção, né, se existe uma totalidade não selecionada antes. Então, quando eu tento me isolar, é aí mesmo que eu estou provando a presença. Está compreendendo? E o Descartes foi fazer aquela abstração, né, que está... Onde a única realidade é o eu pensante. Ele foi enxergar nesse isolamento. Né, ele precisou fazer isso em algum lugar. Ele não podia estar em lugar nenhum. Ou num lugar genérico. Né? Então, só porque ele estava num lugar, coincidentemente ele estava naquela sala, na estufa, né? É porque ele estava ali que ele pode fazer isso. Então, na hora que ele está afirmando que a única realidade é o eu, ele, para ele poder afirmar isso, ele precisa já ter uma outra realidade que lhe permita dizer isso. É do lugar onde ele está. A experiência da abertura para a imensidão do mundo. Então, tem algumas experiências que me fizeram isso. Mas quando o método anamnético do Eric Freitas, né? Eu me lembro do meu amigo que morava em Ubatuba, tinha uma praia lá que ninguém nadava, porque tinha onda de 40 metros. Mas esse cara nadava. E ele deixava as ondas jogar ele para cá, para lá, para lá, para lá. Ele não estava... Ele nadando, ele estava sempre deixando de jogar, porque se ele tentar vencer aquilo, não dá. Então esse é um exemplo de adequação passiva à realidade. Então, existe a presença, isso é o que equivale no tempo chinês ao yin e yang. Existe a presença, né, e é o yang, e existe a abertura à presença, é o yin. Né? Então, é a realidade e o ser humano. O ser humano é o yin da história, nós somos uma parte passiva, nós somos muito pequenininhos. E a origem pura excelência de todas as inadequações é o pensamento humano. Claro. Quer dizer, é o pensamento quando ele não se reconhece como um mero pensamento. Quando ele pensa que ele é a realidade. Nós não podemos pensar a realidade. A realidade só pode ser intuída. Pensamento é só pensamento. Pensamento é um signo. E, no entanto, a realidade se oferece para nós sob a forma da presença total. Nunca aparece como percepção sensível. E quer que você perceba sensivelmente, você percebe porque você sabe imediatamente que há elementos não sensíveis ali presentes. Se não é possível você, desde a percepção sensível, você reconstruir a realidade. Você jamais chegaria à noção de realidade a partir da percepção sensível. Porque tudo que você percebe tem um por dentro que você não vê. E esse por dentro você sente a presença dele. Você sabe que ela está ali. Esse saber não é sensível. Ele é pré-sensível. E ele é mais básico, mais, quer dizer, brutalmente presente do que o sensível. Por exemplo, você fecha os olhos, apaga todas as luzes e fecha os olhos. Você não está vendo onde você está. Né? Você sabia, está em algum lugar. Entendeu? O lugar estava lá, porra.
Você não tem o poder de se deslocar só porque fechou os olhos. Você pode imaginar. Para você imaginar que você está em outro lugar, você precisa estar em algum lugar. Isso não é sensível. Isso é conhecimento por presença. Então é só você reconhecer a presença, aquilo que sempre esteve aí, né, e em cima do qual eu posso pensar. Não é, eu estou dando exemplos só espaciais, mas tem o exemplo temporal. Você sabe que você não surgiu nesse momento. Porque para você pensar, eu surgi nesse momento. Transcorreu o tempo, porque você pensava isso. Então, na hora que você disse eu surgi nesse momento, você está afirmando que você não surgiu nesse momento, que você veio no passado. Então, todo o tempo histórico está presente. Todo o universo está presente. Todos os seres existidos e por existir estão todos presentes. Essa é a densidade, essa experiência, a densidade da realidade é a coisa mais maravilhosa que tem. E é mais verdadeira também. Então, tudo que eu estou falando pode ser sempre remetido a isso. Daí, o gosto que eu tenho pelas provas óbvias. Aquelas que não implicam uma demonstração lógica. Entendeu? Não é a prova, é a evidência. Eu podendo evitar a prova lógica, eu evito. Eu simplesmente descrevo aquilo que está acontecendo e que você não pode negar. Entendeu? Você apela para a prova lógica quando você está lidando com coisas distantes, né? Ou que são coisas complexas, abrangentes demais, para você poder, no próprio discurso, estar remetendo à experiência da vida. Então você substitui a experiência por um signo. Com o signo você constrói a demonstração lógica, que é só um pensamento. E que nunca coincide com a realidade. O pensamento só se refere à realidade. Ou à verdade. Formalmente, a relação entre o fundamento e o desenvolvimento de uma filosofia, no que ela difere entre a relação de uma premissa maior e uma cadeia dedutiva? Ela pode ser transformada numa cadeia dedutiva, mas só pode idealmente. Porque para transformar uma cadeia dedutiva, você precisaria substituir cada elemento de evidência por um signo e montar. E daí aquela cadeia dedutiva ficaria um modelo em miniatura que você fez. Mas não esqueça, a cadeia dedutiva é só um pensamento. Tá? Então você não teria ali a realidade, você teria um modelo da realidade. O modelo da realidade ele pode ser parecido com a realidade, mas não pode ser a realidade. E a função da filosofia, no meu entender, é remeter de novo à própria realidade na qual todos estamos. E que, por isso mesmo, serve de referência permanente para tudo aquilo que nós pensamos. Nós podemos nos entender, não é porque nós somos iguais, ou porque temos estruturas em comum, como dizia Kant, mas porque nós estamos na mesma realidade. Né? Então, se você tiver duas pessoas com estruturas comuns, mas colocadas em planos de realidade diferentes, elas não poderão conversar. Entendeu? Então, por exemplo, você não pode conversar com um personagem de ficção. Você existe um plano, você pode ler a respeito dele, mas você não pode se comunicar com ele, nem ele com você. Isso não acontece numa conversa humana. Mesmo com separação de milênios. Eu posso dialogar com Heráclito, por exemplo, porque ele está presente. Eu não sei tudo a respeito dele. Mas eu sei que aquela maneira de ver que ele expõe ali, ela existe. Ela é uma possibilidade humana permanente. Tanto é uma possibilidade humana permanente que eu posso atualizá-la. Quando eu estou lendo a sentença de Heráclito, eu estou enxergando as coisas como Heráclito. Então isso está presente. Entendeu? Então o ideal seria, vamos dizer, a filosofia sem palavras. Né? É feita de pura sabedoria. Aceitação da sabedoria. Ainda que você não consiga expressá-lo. Entendeu? Quer dizer, a famosa impotência da linguagem
né, que é vista como um limite ao nosso conhecimento, para mim, ela é a grande libertação. É porque eu sei que a linguagem é limitada, eu sei também que ela se desenrola dentro de uma realidade que ela não pode abarcar, mas com a qual ela conta para ela mesma poder existir. Está entendendo? A linguagem que não pode dizer a realidade é a prova da realidade. Ela por si é a prova da realidade. Está compreendendo? Quer dizer, o meu discurso ele só é possível porque tem pessoas ouvindo. O objeto do qual eu estou falando, tem o tempo que eu estou transcorrendo, tem o espaço dentro do qual aquilo acontece. Tudo isso acontece. Está entendendo? Então, o único segredo é a abertura total para a experiência de participação na realidade. A consciência humana é só isso. A realidade tomada no seu sentido mais abrangente, mais ilimitado possível. Então, isso só para dar um exemplo. A filosofia tem que ter dentro dela o seu princípio de inteligibilidade, que é ao mesmo tempo o seu fundamento, a sua justificação e o seu critério de aferição da verdade. Se não tem isso, então a filosofia é ininteligível, ou ela só é inteligível dentro de uma outra filosofia. E é esse fundamento, esse princípio que distingue uma filosofia de outra, que distingue uma perspectiva filosófica de outra, ou o fundamento, no fim das contas, é o mesmo para todo filósofo? Não, porque esse fundamento ele pode ser visto num número infinito de maneiras. Nós podemos estar referindo ao mesmo ser, claro, o ser é único, tá certo? Mas eu não estou falando do ser, eu não estou falando do fundamento do ser. Estou falando do fundamento desta filosofia, daquela filosofia. Qual é o fundamento da filosofia de Santo Tomás de Aquino? É a famosa cognitio fidei. Então, cognição, a fé. É a confiabilidade da palavra de Deus. E houve um indivíduo chamado Jesus Cristo, passou pelo mundo, fez um monte de milagre, falou mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Que motivo você tem para não acreditar nele? Me dá um motivo razoável. Você pode duvidar da história que se conta a respeito dele, mas se você aceitou os dados históricos, você tem que aceitar o que ele diz. Tá? Porque ele é eminentemente confiável. Você está entendendo? A própria confiabilidade humana é um nada perto disso. Então, quando o Cristo diz, né, ele cura o cego, o leproso, e diz: tua fé te salvou. O que quer dizer isso? Quer dizer, a fé é um mero pensamento, uma mera crença tem esse poder. Não pode ter sido isso que ele disse. E se foi a fé que salvou, né, é a fé que tem a virtude, e não ele. Jesus Cristo, logo, de Deus. Né? Foi ele que salvou, mas foi ele que curou. Por que ele diz que é a fé do outro que salvou? Porque a fé é a única relação possível que você pode ter com aquele que te salvou. Você está entendendo? Ele me salvou, não foi eu que salvei ele, pô. Então como é que eu não vou confiar nele? Você está entendendo? Não tem outro jeito, não tem saída. Está compreendendo? Então a cognitio fidei é um fundamento absoluto. Você só pode impugnar se você disser: não, essas histórias não aconteceram. Certo? Mas acontece que daí tem um segundo recurso. Você pode fazê-las acontecer de novo, porque tem os milagres. Então aparece Nossa Senhora, né, no céu, milhares de pessoas veem, acontece todas aquelas coisas e vão. Eu não entendo aquilo, eu não sei o que é. Qual é a atitude cognitiva razoável? A confiança. A desconfiança é que seria absurda, quer dizer, não, nada disso está acontecendo, estamos todos loucos. É uma hipótese demasiado rebuscada. Como é que eu vou dizer, provar que milhares de pessoas ficaram loucas ao mesmo tempo e da mesma maneira, no mesmo lugar, sem ter sido incitadas a isso por coisa nenhuma? É muito esquisito. Então, o normal, mais racional, é você acreditar.
Entendeu? Então, a cognição física é a base de tudo que Santo Tomás de Aquino fez. E é um fundamento inabalável. Não tem como escapar disso aí. Tudo que ele diz, em última análise, vai ser referido a isso. Ele vai complementar com o negócio aristotélico, do conhecimento do sentido, prova a parte, do processo abstrativo, mas é claro que isso é só um pedacinho do edifício. E assim se pega, tá vendo? Qual é a base da filosofia de Leibniz? É aquilo que existe, não pode existir abstratamente, só pode existir concretamente. Não é isso? Então, tudo aquilo que existe é uma unidade. Mas é uma unidade, não pode ser toda a unidade, porque uma unidade está ligada à outra. Então, daí o negócio das mônadas. A unidade do universo é uma unidade constituída de unidades. Então, não tem escapatória. Isso aqui é uma experiência. Você não precisa provar isso aí. Isso aí é que vai provar as outras coisas. E assim por diante. Né? Agora, se você pegar, qual é o fundamento, qual é a base da filosofia de Karl Marx? É um pedaço da ciência natural colado com um pedaço evolucionista, colado com a economia inglesa, colado com Hegel. Não tem um fundamento inteligível. Você precisa se reportar tudo isso para você encontrar um princípio de inteligibilidade. Então, a rigor não é inteligível. Você nunca vai saber do que ele está falando. Ele também não sabe. Embora, dentro desse delírio todo, ele possa ter percepções de realidades específicas. Porque ele não saiu da realidade para fazer isso, ele ainda está dentro dela, e ele não está completamente louco. Não. Qual é o fundamento da obra do Dr. Freud? É uma hipótese. E por baixo da personalidade que você enxerga, tem uma outra personalidade mais profunda e inconsciente. Por baixo da realidade psíquica que você enxerga, tem uma outra. Né? Tem uma outra inconsciente. Essa inconsciente só pode ser revelada pela técnica da própria psicanálise. O fundamento é o pressuposto da existência desse inconsciente. Isso é um círculo vicioso. Não é um fundamento. É uma petição de princípio. E não quer dizer que ele, olhando através dessa lente deformada, ele não enxerga várias realidades que de fato existem. Mas aquilo não forma conjunto. Para você fundamentar a psicanálise, você precisa buscar um outro fundamento da psicanálise. Os caras vêm fazendo isso. Você precisa buscar algum fundamento da filosofia de Aristóteles? Não, porque ele já expôs qual é o fundamento. Filosofia de Leibniz? Não. Agora, você tem que procurar um fundamento do marxismo, um fundamento da psicanálise, porque não tem fundamento. Eles são apenas impressões parciais que a pessoa tem sobre a realidade. E tentou fechar um sistema baseado nisso. Ela, não é possível fazer isso. Você só pode construir uma filosofia com base numa verdade ser universal e permanente, inegável. E mais ainda, a realidade que esteja dada na experiência. Essa realidade não está dada na experiência, tem que ser, por sua vez, construída. Então é um pensamento que serve de fundamento a outro pensamento, a outro pensamento, a outro pensamento. Isso é loucura. Ficção. É assim, isso você aprende a seguir um filósofo que não é. Se o cara, o que o cara está falando não tem um fundamento do conteúdo que ele está falando, então não é filosofia. É outra coisa qualquer. Pode ser até uma ciência errada. Karl Marx é uma ciência histórica errada, uma ciência econômica errada. Pode ser genial quando queira.
Estou falando que nem o Dr. Bíblia, quando apareceu um bem louco lá, totalmente delirante. Você deve ser um gênio, para inventar um negócio desse tamanho, é um gênio inventar isso. Pode ser um gênio, mas é um gênio idiota. Você uma vez fez uma distinção entre ficção e filosofia. Né? Pois é, essa é a mesma distinção. Aquilo que a filosofia constrói em termos de pensamento só serve para ser perfurado e você enxergar a realidade. Ele é um instrumento ótimo. Ela não vai criar um outro mundo. A filosofia não pode, na verdade, ela não pode te dizer a verdade. Né? Aí eu estou obrigado a discordar de Aristóteles, que a verdade existe no juízo. O texto falando a verdade era o problema. A verdade é uma coisa na qual o seu pensamento entra e sai. Portanto, ela existe para além do pensamento. Então, a filosofia existe para você criar um instrumento no qual você tem acesso à verdade, ainda que você não possa dizê-lo. Então, vai estar exemplificado alguns casos onde ele de fundamento. Da cultura em geral, Lava, a gente pode dizer que ou ela serve de instrumento ótico, ou ela nos. Ou ela substitui a realidade. Evidentemente, ela serve de instrumento de defesa contra a realidade. Porque, olha, a abertura para o infinito é a condição da percepção da realidade. E se você abre, você percebe a sua própria nulidade. Nulidade não só de tamanho, não só pela curta duração, não só pela tua ignorância, mas pela tua falta pessoal de fundamento. Você não tem fundamento. Algo está te fundamentando. Não é isso? Algo que não é você. Então essa experiência, para muitas pessoas, é tão aterrorizante quanto a morte. Mas eu acho que um bebezinho, quando ele está para nascer, ele pensa que ele vai morrer. Ele está lá, né, fechadinho, amarradinho. De repente começa a cair, porra. Ele pensa que vai ter. Se alguma coisa ele pensa que vai morrer. Ele não vai, desgraçado, vai nascer. Como Cristo promete que vai acontecer para a gente quando a gente morrer. Eu sugiro essa experiência de você, por exemplo. Uma experiência que me inspirou foi essa, desse meu amigo. Outra foi eu e um amigo meu, que era um gaguinho, quando a gente tinha 14 anos, a gente gostava de pegar um barquinho de noite e ir remando sem saber para onde ia. Até que a gente não via mais nada, estava tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro. Daí a gente pulava dentro d'água. E com um efeito qualquer, os corpos brilhavam dentro d'água. Então é como se fossem dois fetinhos no meio aquático, infinito. E a gente estava ali solto. E, no entanto, toda a realidade estava presente. Quer dizer, o nosso próprio isolamento aparente, né, era a garantia de que tudo estava à nossa volta. O que a gente não via, né, para a gente poder não ver, a gente precisa se afastar. Então nós tapamos a visão, mas não a presença. É isso. Então, se você ficar com medo de se perder, se não existisse nada, você não ficaria com medo de se perder. Então a presença está dada ali. É isso. Ou simplesmente você, de noite, você deita no chão e está olhando no céu. Você está em algum lugar, você está no chão embaixo de você. E esse chão, né, está, por sua vez, articulado com todas aquelas coisas que você está vendo por nexos invisíveis, mas que estão presentes, porque senão já teria acabado. Você também
As coisas do passado, pegando o famoso a busca do tempo perdido. As coisas que passaram, elas só passaram no tempo, mas elas não passaram do ser para o nada, elas existem. Aí você não lembra. E se você esquecer, as coisas continuam aí do mesmo modo. Por que a memória humana funciona de tal maneira que se você força, não lembra, se você para de procurar aquilo, escrever aquilo, aquilo aparece na sua mente? Porque a memória não está dentro de nós, pô. A memória está na realidade, está no estudo da realidade. Não adianta você tentar desvendar os mistérios da memória no cérebro humano. Porque a memória precisa ter informações, essas informações de onde vieram do cérebro humano. Se você viu uma vaca, o seu cérebro inventou a vaca. Está entendendo? Então a memória humana é o imenso memória cósmica. É a mesma coisa. Você não tem a memória dentro de você. É a própria unidade da realidade que lhe traz de volta as mesmas coisas. Porque você ainda é a mesma pessoa que viu aquelas coisas. E aquelas coisas estarão eternamente referidas a você, porque foi você que as viu. Você está entendendo? Esse outro negócio, essa coisa da ressonância morta, esse Robert Schauber, né? Eu acho que ele tinha toda a razão. Quase tudo que se passa no cérebro humano vem de fora. Não está dentro do cérebro. O cérebro é apenas um receptor. Ele precisa guardar as coisas. Por exemplo, as informações que estão no HD. Você quer me dizer que o HD contém livros, contém figuras humanas, contém lugares? Ele não contém nada disso, ele só contém os sinais eletrônicos. É isso? E o resto? O resto está na referência desses sinais eletrônicos a algo externo. Que transcende infinitamente o tamanho do HD. Você está entendendo? Quer dizer, que se não existisse o mundo exterior, sobrasse só o HD, não sobraria nada. Mas tem lá uma série de figuras que vistam como ser humano. Forma a imagem de uma vaca, não sei o quê. Por sua vez, também não está na cabeça humana. Então, você tem o HD, o seu cérebro, e a vaca. Aí fechou. Agora, se sumir com a vaca, não vai ter vaca nenhuma, nem no seu cérebro, nem no HD. Tudo isso é fetichista, você dizer que o computador contém informações, que o seu cérebro contém informações, isso é fetichista. A antena não contém as ondas erradas, você não recebe, elas passam, né? A única coisa que persevera, vamos dizer, persevera a forma da sua identidade física. Está entendendo? Então, a função da filosofia é abrir o neguinho para a realidade. Só isso. Isso aí, nenhuma outra ciência ou técnica pode fazer. E se não fizer isso, então tudo que você pensa ou pensa que sabe é tudo besteira. Você vê que não é voltando ao negócio do Denon, o negócio dele não é que não tenha fundamento, ele tem um fundamento, mas é um fundamento absurdo. O absurdo também existe, de alguma maneira, né? Mas ele não vai te servir como lente. Não serve. Perceber, não. Não serve. Só pelo contraste. Claro.